que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Damos glória e louvor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, quero de volta o que é meu. Oh, Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor, oh, restitui.
bem-vindo a mais uma mensagem. Este é um tempo especial de compartilhar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler a Palavra de Deus em Isaías, capítulo 55, a começar no versículo 6 ao versículo 13, que diz o seguinte: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. A tua palavra é luz para o nosso caminho. A tua palavra dá-nos a possibilidade de entender o teu pensamento, Senhor. E por isso eu oro para que neste momento, quando a tua palavra vai ser pregada e explicada, eu oro para que os nossos corações estejam completamente sensíveis para escutar a voz de Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Toca nos corações agora, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nesta passagem das Escrituras, nós podemos extrair vários temas, mas um deles, em particular, é como experimentar a vida com Deus. Como ser feliz. E neste texto, naturalmente, há aqui um convite às pessoas que têm fome e sede de Deus para se chegarem a Deus e beberem dele. E se o fizerem, se receberem, enfim, aquilo que Deus tem para dar a cada pessoa, naturalmente que vão experimentar uma vida maravilhosa de verdadeira felicidade. O primeiro ponto encontra-se no versículo 6 e é uma frase, a primeira frase que diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe, este texto é muito pertinente. Porquê? Porque há momentos, vai chegar um momento em que eventualmente já não é possível encontrar-se o Senhor. De facto, o que acontece quando as pessoas falecem, naturalmente que a partir daí não é possível serem salvas, não é possível, porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E, portanto, enfim, não é possível haver salvação depois da morte. Mas, antes da morte, nós precisamos, portanto, de buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto é possível, enquanto Ele está perto, enquanto Ele se pode achar. Esta expressão, naturalmente, que mostra aqui alguma coisa. Implica que o Senhor, quando é buscado, pode ser encontrado. O ser humano, quando realmente busca a Deus, sinceramente, de uma forma verdadeira, genuína, honesta, vai encontrar Deus. Vai escutar a voz de Deus. Deus vem ao encontro dessa pessoa, porque Deus tem prazer em falar, em comunicar, em ter comunhão com os seres humanos, especialmente aqueles que lhe prestam atenção e que buscam a sua presença e buscam a sua graça e o seu amor. Então, o segredo da verdadeira felicidade está aqui nos versículos 6 ao versículo 8, que eu vou voltar a ler. Diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocar o Senhor significa
chamar pelo nome dele. Dizia: Senhor, por favor, ajuda-me. Por favor, venha ao meu auxílio. Por favor, venha à minha vida. Preenche o meu coração vazio. Dá-me felicidade. Ajuda-me, Senhor. Isto é invocar o nome do Senhor. É orar. Invocar o nome do Senhor significa que nós chamamos pelo nome dele. E enquanto ele está perto, não é? Devemos invocá-lo enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Isto é extremamente importante, nós percebermos estes princípios. E aqui nós passamos a um segundo ponto fundamental, e que é o seguinte. Está precisamente aqui. Deixe o ímpio o seu caminho, ou os seus caminhos. O que é um ímpio? Um ímpio é alguém que pratica impiedade. É alguém que não é piedoso, portanto. É alguém que não teme a Deus, que não agrada a Deus, que faz as coisas na vida contrariamente àquilo que Deus deseja que seja feito. E, portanto, Deus não pode fazer nada em relação a alguém que é um ímpio. Deus estende a sua graça para toda a gente. Deus quer que todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Mas nem todos realmente aceitam esse favor de Deus, esse amor de Deus, essa graça bendita do Senhor Jesus. E, portanto, morrem na sua impiedade. Mas Deus quer transformar as pessoas. O maior dos pecadores pode ser salvo. Lembra-se daquele ladrão que estava na cruz e que, no momento antes da sua morte, encontrou a sua salvação. Dizendo apenas: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus lhe garantiu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não fez mais nada a não ser crer em Deus, crer no Senhor Jesus, crer nesta salvação que só o Senhor Jesus pode dar. Então, o ímpio deve deixar o seu mau caminho e o homem maligno, o homem do mal, deve deixar os seus pensamentos. Quer dizer que tem que haver, é preciso uma metanoia, uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação. E aqui diz precisamente isto: e se converta ao Senhor. Quer dizer que nós precisamos de deixar que Deus toque e faça, digamos assim, a nossa consciência ficar alerta, ficar sensível, ficar a funcionar como deve ser, de modo a que nós possamos nos converter a Deus. E em vez de termos um coração empedernido, um coração duro, devemos deixar que o Senhor amoleça o nosso coração. E isso é o que faz a fé. A fé faz amolecer o nosso coração, faz com que o nosso coração seja o coração de carne. E Deus ama pessoas que têm um coração de carne. E depois diz este versículo: o Senhor se compadecerá dessa pessoa que está pronta a se converter, que se chega a Deus e que diz: por favor, perdoa-me, ajuda-me. E aqui diz: Ele é grandioso em perdoar. Não importa quão horríveis tenham sido os seus pecados, prezado amigo, estimada senhora. Não importa quão má tenha sido a sua vida, as coisas que você praticou na vida. Não importa. Importa que, se você se virar para Deus, Deus vai se virar para si. Deus vai se compadecer de si. É isso que significa misericórdia. Deus vai se inclinar, o coração de Deus vai se inclinar à sua miséria e Ele vai salvá-lo. Como aconteceu com aquela situação, com a vida, portanto, do filho pródigo, não é? Que estava lá entre os porcos a viver uma vida miserável, andrajoso, mas que quando decidiu voltar-se para o pai correu ao seu alcance, abraçou e deu-lhe um anel e disse: vamos fazer uma festa porque o meu filho estava morto, mas reviveu. E é isso que vai acontecer no momento em que você se converte a Deus, no momento em que você aceita Jesus como Salvador. Você tem uma vida nova. Deus vai lhe dar uma vida nova. Como diz a palavra de Deus, diz que
aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja Deus. Em terceiro lugar, no versículo 7 encontramos uma outra expressão e que diz que o homem iníquo deve deixar os seus pensamentos. Ou seja, há aqui uma coisa muito importante em relação à conversão. É que implica que nós temos que aprender a disciplinar os nossos pensamentos. Não só os nossos pensamentos, mas também as nossas imaginações. Aquilo que é o nosso interior tem que ser revisto. E, naturalmente, que isto não é necessariamente alguma coisa que eu possa fazer e que me vai dar a salvação. Mas, realmente, quando eu recebo Jesus como Salvador e me converto ao Senhor, o segundo passo é que Deus vai começar a operar dentro de mim, a chamar-me a atenção. A minha consciência vai me chamar a atenção para pensamentos que são ímpios, pensamentos que são malignos, que não são bons, imaginações que não são do céu, que não são santas e, portanto, eu tenho que começar a limpar a minha vida. E, naturalmente, que essa limpeza vem através da leitura e da meditação da Palavra de Deus. Quando nós oramos continuamente a Deus, quando nós lemos a sua palavra, meditamos nela, a sua palavra vai servir como água que vai lavar as nossas vidas. Bendito seja Deus. Na segunda parte do versículo 7 diz que nós, o quarto ponto, diz que nós precisamos converter-nos ao Senhor. Neste caso, a conversão tem a ver com derretermos-nos para nos conformarmos à forma de Deus, aquilo que o Senhor realmente quer que aconteça. Então nós precisamos converter-nos, não só nos arrependermos, mas nos convertermos ao Senhor. E Ele, portanto, vai se compadecer de nós. Ele vai ajudar-nos. E diz aqui também, há uma outra coisa que diz, torne para o nosso Deus. É absolutamente extraordinário, não é? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É este o convite que o Senhor está a fazer através desta mensagem. Que cada um de nós se volte para Deus. Você está longe de Deus, volte-se para Deus. Torne a Deus. Chegue-se a Deus. A Bíblia diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe? Se um pai, que é um pai, ou uma mãe, se o filho lhe pedir pão, o pai e a mãe não vão dar-lhe uma pedra. Vão dar-lhe pão. O nosso Deus é muito mais pai do que nós. E Ele dará realmente pão, o pão da vida, àqueles que se chegam a Ele e que dizem, eu estou insatisfeito, eu estou vazio, eu não sei o que é de fazer da minha vida. A minha vida é uma tristeza. Pois é, quando você se vira para Deus, você vai encontrar uma vida feliz, uma vida verdadeiramente feliz. Você vai encontrar a verdadeira razão da vida. É que, sabe, dentro do ser humano há como se fosse um buraco, um vazio. Só que esse vazio tem a forma de Deus e, portanto, só Deus pode preencher cabalmente esse vazio. É isso que o Senhor está aqui a dizer através da profecia de Isaías. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Bendito seja o Senhor. O ponto número 5 está no versículo 8. Diz, porque os meus pensamentos... É interessante que a linguagem aqui muda. Antes era o profeta Isaías a falar, mas agora o próprio Senhor é quem fala. Diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, é o Senhor a dizer, os pensamentos que eu tenho acerca de ti são diferentes dos pensamentos que tu tens. Eu penso diferente, eu penso melhor. Fui eu que te criei, eu te conheço e, portanto, eu sei qual é o teu destino. Eu sei o que te pode realmente fazer feliz. E nós precisamos procurar os pensamentos de Deus acerca de nós para que possamos realmente ser felizes.
E diz, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Infelizmente, muitas vezes nós pensamos que nós podemos salvar-nos a nós mesmos, mas não é possível. Sabe? Só Deus pode dar salvação. A salvação é gratuita, é pela graça. E a graça é um dom que nós não merecemos. Portanto, não é possível sermos salvos por nós próprios. Se nós pudéssemos, então Jesus não precisaria ter vindo do céu à terra para morrer em nosso favor, para morrer em nosso lugar. Mas ele veio porque era a possibilidade, a única possibilidade, a única porta de escape para a nossa salvação. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, repare, diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são extraordinariamente atrativos, maravilhosos. São para lá daquilo que nós possamos imaginar até. E é isso que realmente nos vai fazer feliz. Bendito seja Deus. E depois no versículo 9 há aqui uma comparação que é feita. Repare, diz, porque assim como, portanto, há uma comparação e o Senhor diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E, portanto, é o Senhor que continua a falar. Ele está a dizer, os meus pensamentos são pensamentos à maneira do céu. São pensamentos que não são terrenos, não são humanos, não são daqui, mas são do céu, são muito mais elevados, muito mais extraordinários, não é? Depois, no versículo 10, diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para trás vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Eu estou a pregar a palavra de Deus, estou aqui comissionado à maneira do Senhor, estou comissionado por Ele para trazer-lhe, prezado telespectador, para lhe trazer um recado. É um recado que vem do próprio coração de Deus. Deus está aqui a dizer que Ele quer dar semente ao semeador e esta semente é a palavra de Deus. Ele está neste momento a falar através da minha boca, usando as minhas palavras, usando aquilo que eu sou como ser humano, mas também simultaneamente como um pastor, como um homem de Deus. Ele está-se a utilizar de mim para trazer-lhe um recado. Trazer-lhe estas sementes, que são sementes que semeadas no seu coração vão transformar a sua vida, vão lhe trazer felicidade, vão lhe trazer uma colheita absolutamente extraordinária. Diz que esta semente do semeador é pão para aquele que come. Se você começar neste momento a comer a palavra de Deus e a alimentar-se da palavra de Deus e a pensar no que está escrito na palavra de Deus, no que Deus está-lhe a dizer, você vai encontrar realmente satisfação para a sua vida. Você vai comer espiritualmente o pão de Deus. E o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. O Senhor Jesus nasceu em Belém, que significa literalmente padaria ou a casa do pão. E Ele, sem dúvida alguma, é o pão da vida que desceu do céu. Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de Jesus, alimenta-se das coisas espirituais que são aquilo que é a sua essência, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, no versículo 10, no versículo 11, depois diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Repare, a palavra de Deus, aqui, o Senhor está a dizer que quando o Senhor profere a sua palavra, essa palavra é poderosa, é transformadora. Essa palavra, quando não apenas é ouvida, mas é escutada,
Ouvir não implica necessariamente prestar atenção. Eu posso ouvir muitos sons simultaneamente, mas escutar implica que eu presto atenção, eu seleciono alguma coisa que eu penso, algum som que eu considero como sendo muito importante e para perceber, para identificar aquela mensagem. E aquilo que Deus está neste momento a dizer é: você precisa escutar a palavra de Deus. Escutar. Faça como aquele homem, aquele construtor que construiu a casa sobre a rocha. Ele escutou a palavra de Deus. Em contraponto, aquele que não foi muito sábio, ele apenas ouviu a palavra de Deus, edificou sua casa sobre a areia e veio o vento e a sua casa caiu. Mas quando nós prestamos atenção ao que Deus diz, aos pormenores do que Deus diz e o aplicamos à nossa vida, então, prezado ouvinte, prezado telespectador, saiba que o Senhor vai transformar a sua vida de uma maneira extraordinária. Ele vai realmente alterar, vai mudar o seu caminho. O Senhor vai mostrar-lhe como você deve dirigir a sua vida. O Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Bendito seja Deus. Repare, no versículo 1 ao versículo 5, há, portanto, um convite aos sedentos. Se você, prezado ouvinte, está sedento, se você precisa de Jesus, se você sente que está vazio, está com sede de alguma coisa que lhe satisfaça o coração, que lhe satisfaça essa insatisfação que você sente, saiba que Jesus é quem pode realmente satisfazer a sua vida. Se você neste momento disser: Senhor Jesus, eu te peço, enche o meu coração, enche a minha vida. Senhor, eu clamo a Ti, entra na minha vida. O Senhor Jesus disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele também disse: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Quer dizer que se você crer no nome do Senhor Jesus, se você crer que o Senhor Jesus veio do céu à terra, Ele encarnou, sendo Filho de Deus, Ele tornou-se um homem como nós, um ser humano como nós. E se você crer que Ele subiu à cruz e morreu em seu lugar e aceitar esse sacrifício no seu coração, será salvo. É isso que o Senhor diz. Diz que se você crer, diz que a todos quantos o receberem, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora repara aqui, nós precisamos, portanto, de apreender na nossa vida os pensamentos de Deus. Ou seja, viver de acordo com aquilo que o Senhor realmente pretende de nós, aquilo que Ele pensa de nós. Os pensamentos à maneira de Deus, os pensamentos de Deus, e que são mais elevados, são mais altos do que os nossos pensamentos. Muito bem. Então, há aqui duas coisas importantes em relação a isto. Quando nós somos convidados, quando nós temos fome e sede de Deus, naturalmente é um convite que o Senhor faz, nos versículos 1 ao versículo 5 do profeta Isaías, nós temos esse convite, e eu gostaria de aproveitar para ler rapidamente. Diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O vinho é a unção de Deus, o leite é o alimento racional, o alimento da palavra de Deus. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces,
e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Que bendito, que maravilhoso convite que o Senhor faz aqui. É um convite a que nós corramos para Deus, ó vós todos os que tendes sede. De facto, o Senhor Jesus utilizou precisamente esta passagem no dia da festa, o grande dia da festa. O Senhor pôs-se em pé junto à multidão e Ele disse, ó vós que tendes sede, vinde a mim. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, bebei de mim. Jesus estava a dizer, eu sou a fonte da vida eterna. Eu sou a fonte da satisfação eterna. Eu sou a fonte da imortalidade. Eu sou a fonte da bênção, a fonte da cura, a fonte da vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é a fonte. Jesus Cristo é a fonte. E eu não posso enfatizar mais isto. Se você de facto, prezado telespectador, se você neste momento se virar para Jesus, se você disser, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer mais. Se você se virar para Jesus e invocar o nome dele e pedir ajuda, se você se arrepender dos seus pecados, se converter a Deus, o Senhor vai escutar a sua voz, o Senhor vai chegar-se a si, o Senhor vai lhe abençoar. E repare, há uma forma dos pensamentos de Deus se materializarem. Primeiro, de acordo com o versículo 11, diz que assim será a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que nós temos que aprender também a falar à maneira de Deus, falar palavras de Deus. E Deus, as palavras de Deus são sempre de bênção, são sempre de vitória, não são de palavras que derrotam, são palavras que animam, são palavras de fé. E é isso que nós precisamos de falar na nossa boca. Palavras da fé. O Senhor está comigo. Posso estar doente, mas o Senhor é a minha cura. Eu posso estar com necessidades, mas apesar disso, se eu tenho o Senhor, Ele não me faltará. Nada me faltará, porque o Senhor cuidará de mim. Bendito seja Deus. E o Senhor diz, pode porventura uma mãe esquecer-se do filho a quem ama? E mesmo assim, ele diz, todavia, ainda que esta se esquecesse, eu me não esquecerei de ti. Deus não se esquece de si. Deus jamais se esquecerá de si. Você tem que aprender a chegar-se a Deus. Chegue-se agora mesmo. Ora agora, no seu lugar, onde você está. Não sei se está sentado, se está a fazer o quê, mas enquanto está neste momento a escutar estas palavras, vive-se para Deus. Aceite o Senhor como seu Salvador na sua vida. E você vai ver como você vai ser verdadeiramente feliz. Porque Jesus Cristo realmente liberta. Realmente faz feliz. Só Ele pode fazer feliz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus Pai, a não ser por Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Aceite este convite. Aceite este desafio.